Olá, somos acadêmicas do segundo semestre do curso de Letras e hoje viemos apresentar o nosso trabalho de análise poética, assim como foi solicitado pela disciplina de teoria literária. Inicialmente, acho relevante trazermos quais são os pontos que iremos abordar. Traremos uma introdução, o poema, os aspectos formais, sonoros, sensoriais e morfossintáticos deste poema e uma breve interpretação a partir do que foi compreendido por nós. Inicialmente, é importante pontuar que poesia e poema são conceitos parecidos, porém diferentes. Eles se complementam, mas não são a mesma coisa. A poesia, ela é caracterizada por ser algo mais subjetivo e imaterial, enquanto que o poema ele seria uma espécie de materialização da poesia, apesar de não ser a única forma, né, de materialização da poesia, porque também teríamos a música, a prosa, também seriam exemplos de materialização da poesia que não são o poema. É válido destacar que ambos, poema e poesia, eles estão englobados no que chamamos de literatura. A literatura, ela possui um sentido pragmático, possui uma função social muito importante e também um grande potencial humanizador. O que chamamos de literatura tem a capacidade de desestabilizar dogmas arraigados e desenvolver criticidade nas pessoas. Considerando os aspectos literários, o poema é um tipo de poesia que pertence ao gênero lírico. Ele sofre influência dos valores, do momento histórico em que foi produzido e da sociedade da época em que ele foi elaborado. Quanto à sua forma, ele pode ser construído tanto em versos fixos, como em sonetos, como o de Camões, ou versos livres, caracterizados por poemas posteriores ao modernismo, de 1932. Poema. Luís de Camões é considerado o maior poeta português e o principal autor do classicismo. Viveu durante o século XVI, período marcado pelo Renascimento. Foi soldado e lutou em grandes guerras, as quais influenciaram na elaboração de sua escrita. Escreveu tanto poesia lírica quanto épica, e seus sonetos tratam de temáticas como o amor, a natureza e a passagem do tempo. A seguir é apresentado um dos mais famosos sonetos de Camões, no qual o poeta explora uma temática universal, sendo essa o amor de forma demasiadamente emotiva e simbólica. Fogo que arde sem se ver, vida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar-se que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ser com quem nos mata, a lealdade. Mas como salvar pode seu favor? Os corações humanos, a amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor? Em se tratando dos aspectos formais do soneto, é possível expandir as suas estrofes e, ao expandi-la, a primeira estrofe desse soneto, que a gente chama ela de quarteto, né, é possível compreender a metrificação do poema como um todo. Então, a partir dessa primeira estrofe, que a gente chama de quarteto, a gente consegue compreender toda a metrificação do poema, justamente porque os sonetos eles têm uma forma fixa de serem compostos. É possível perceber que o soneto apresenta versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Eles são versos isométricos, em que ocorrem elisões necessárias para a manutenção da métrica. Quanto ao ritmo do poema, os versos eles apresentam
eles são denominados heróicos, pois apresentam um esquema de acentuação, né, tônica na sexta e na décima sílaba, sendo essas mais fortes, as sílabas tônicas. Outro ponto que é possível destacar é as rimas. Então, esse soneto ele é composto por rimas internas e externas, onde é possível observar nos dois quartetos que as externas ocorrem entre o primeiro e o quarto verso, como é possível observar no exemplo, né? E também ocorrem ali no segundo e no terceiro. Já nos dois tercetos, lembrando que o soneto ele é composto por dois quartetos e dois tercetos, nos dois últimos tercetos, as rimas elas se apresentam entre o primeiro e o terceiro verso, como é possível observar ali no exemplo. O poema ele apresenta um esquema de rimas notoriamente clássico, as quais são classificadas seguindo o critério de distribuição interpoladas, ou seja, opostas. A gente pode observar ali no exemplo que temos a rima CDC, ou seja, rimas opostas, interpoladas. As rimas elaboradas por Camões, elas têm uma semelhança sonora caracterizada pela presença de rimas perfeitas, denominadas consoantes ou soantes, uma acentuação em palavras paroxítonas e oxítonas também, respectivamente chamadas de rimas graves e agudas, categoria gramática abrangendo tanto rimas pobres como rimas ricas. Então, a gente pode perceber que as rimas elas são bem vastas nas suas caracterizações. Aspectos sonoros do soneto. Com relação aos aspectos sonoros, faz-se necessário observar a repetição intencional do verbo ser no início dos versos, caracterizando uma figura de som denominada anáfora. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se descontente, é um cuidar que se ganha em que se perde, em se perder. Desculpa. Neste caso, o recurso anafórico é empregado por Camões como estratégia para dar ênfase à ideia de personificação do amor. O substantivo aparece no soneto com iniciais em maiúscula, podendo ser compreendido como um ser de características próprias, como forte referência a Eros, deus mitológico da Grécia Antiga. No primeiro quarteto do soneto, duas imagens táteis aparecem com um grande significado interpretativo, visto que respaldam em dois pontos comumente associados ao amor. Ele queima e dói. Sim, nas construções semânticas, fogo que arde e ferida que dói, a conjunção integrante que gera intencionalmente uma interrupção na cadência rítmica que permite ao leitor refletir sobre o exposto no verso, como podemos ver no exemplo seguinte. Em relação aos aspectos semânticos e morfossintáticos, o primeiro verso do soneto de Camões ele é introduzido por uma metáfora, que já enfatiza inicialmente o aspecto dual do amor. Para quem não sabe, a metáfora ela é uma figura de linguagem que condiz a uma comparação implícita dentro de um determinado poema, como é o exemplo aí do poema de Camões. Assim, nos próximos 10 versos, o poema utiliza uma sequência de antíteses que fundamentam ideias de sentidos opostos, as quais se fundem e revelam a natureza contraditória do amor. Além disso, como recursos para manter essa contrariedade do sentimento em questão, ocorre o chamado paralelismo, em que é uma mesma construção sintática utilizada em diversos versos. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, o que o Camões faz é construir um verso através dessa estratégia de paralelismo, que inclusive é uma estratégia muito característica dos poemas do renascentismo, justamente por abordarem essa questão da
razão, né, a da racionalidade. Em uma interpretação geral do que é possível depreender do poema de Camões, há alguns elementos que se evidenciam e que possibilitam essa compreensão, essa interpretação do que o autor, do que o poeta queria nos passar. É importante ter em mente que o poema é elaborado em diversas afirmações, né? A gente tem vários versos iniciando com o verbo é. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida. Então, o Camões vai fazendo diversas afirmações. Essas afirmações, elas se confirmam ali na última estrofe, que é uma estrofe conhecida, né, ali como silogismo, né? Justamente essa construção elaborada em várias afirmações que se findam em uma afirmação em uma estrutura final é o silogismo. E esse silogismo ele possui uma lógica com ênfase na lógica racional, característica aí da natureza renascentista de Luís de Camões. Então, tanto esse paralelismo, como eu citei no slide anterior, como o silogismo, eles são característicos dessa lógica racional lá do renascentismo, que era o período em que o poeta Camões viveu. Por fim, também se faz relevante notar o círculo perfeito. E o que a gente tem aí como círculo perfeito? É que o poema ele se desenvolve de uma forma circular, em que se inicia com o vocábulo amor, né, esse substantivo abstrato, e também se finda com a palavra amor. Porém, no poema, percebemos que o amor ele é tratado como um ser, como uma personificação do Deus Eros, como já foi explicado. Para a nossa conclusão, fazemos questão de frisar, disciplina de Estudos Literários, Teoria Literária 1, a professora doutora Marinei Almeida, as discentes, Marciana Moura da Cunha, Marciele Moura da Cunha e Meire Rúbia Lopes, do Polo de Guarantã do Norte. Falando nisso. Por fim, deixamos aqui uma frase de uma música que é muito importante e acredito que traga uma reflexão sobre o soneto. Falando nisso, terminei o livro que você pediu para eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo que arde sem se ver.